pessoal! Estou aqui de volta para falar com vocês sobre um assunto muito bom e eu gostaria de fazer logo uma primeira pergunta sobre isso. Vocês sabem diferenciar um gêmeo idêntico do gêmeo não idêntico? Sabe? Você também saberia me dizer como é que acontece a formação embrionária desses gêmeos? Se você não sabe, então vem aprender aqui comigo. Aguardo você depois da vinheta, viu? Rola aí. Então, vamos aprender? Pois vem comigo. Ó, eu fiz esse desenho bem esquematizado, que mostra todas as formas de divisão, tanto dos gêmeos idênticos como dos não idênticos. E aí a gente vai primeiro falar como é que a gente chama esse tipo de gêmeos, né? Então a gente tem os gêmeos monozigóticos. Por quê? Porque eles são originados de uma única célula. Mas como assim? Vamos entender. Olha só, você tá vendo que houve a fecundação, que foi o encontro do espermatozoide com o óvulo. E aí você tem a formação, então, do óvulo fecundado, você vai ter a formação do zigoto. Então, veja só, depois de a primeira divisão acontecer para essa formação de zigoto, algumas células podem se dividir em duas ou mais. E aí você vai ter, então, a formação de gêmeos idênticos, porque o material genético será o mesmo, já que partiu-se de uma única formação, que seria um único zigoto, na verdade, né? Mas aí ele se tornou dois. E você pode observar que depois da divisão, a gente tem a formação da mórula. E essa mórula, ela está dividida. Com o passar do tempo, vai então formar a blástula. Só que aí vocês estão observando a formação de duas blástulas, que vai dar origem, então, a duas criancinhas. E elas são idênticas mesmo. Por isso eu coloquei aqui o sinal de igual, para mostrar que elas têm o mesmo material genético, que elas trazem todas as características uma das outras. Então, são clones naturais. Não precisou de nenhum tipo de aparelhagem laboratorial para poder fazer esses dois clones. Mas veja só, existem pequenas diferenças, sutis diferenças, que podem então fazer com que você perceba se os gêmeos idênticos têm alguma coisa diferente. Como assim? Alguma marca de nascença pode aparecer. Ou o que os papiloscopistas fazem? Eles observam a impressão digital. Isso mesmo. Ninguém tem a mesma impressão digital. Ninguém. Então a diferença é feita a partir do exame da digital. Ele vai verificar que os dois gêmeos, eles apresentam então, ó, a impressão digital diferente, tá? Então, qual seria outra característica? Bom, a gente sabe muito bem que a personalidade também muda. Eles não têm as mesmas personalidades, claro que não. E essas são as diferenças que a gente pode encontrar. Tipagem sanguínea é a mesma, já que o material genético também é o mesmo, tá? E agora vamos ver qual a diferença então para os gêmeos dizigóticos, que não são idênticos. Primeiro, eles podem ser de sexos diferentes. Isso pode acontecer sim, até porque você vai ter a liberação de dois óvulos. Ou seja, quando a mulher estiver em seu período fértil, ela pode liberar, eventualmente, dois ovócitos ou mais, depende da sua fase. E o que vai acontecer? Digamos que essa senhora está fértil e teve sua relação sexual. Dois espermatozoides conseguiram fecundar os dois óvulos. E aí ela vai ter filhos gêmeos, porque são no mesmo período gestacional. Só que a gente vai perceber que existem sexos diferentes. Então foi fecundado um sexo masculino e outro um sexo feminino. Temos então gêmeos que não são idênticos, chamados de gêmeos
dizigóticos, ok? Então, vê só. Existem várias diferenças, até mesmo a questão do material genético, de você não ter compatibilidade sanguínea entre eles também. Isso pode acontecer, já que eles não vieram de uma mesma célula, certo? Então essas são as diferenças que a gente pode observar. Eu espero que vocês tenham entendido. Agora você já sabe, quando alguém perguntar para você qual é a diferença entre gêmeos idênticos e não idênticos, é só você fazer o seguinte: mostra o desenho ou explica com tuas palavras, porque agora tu sabe falar, não é? Tu sabe dizer como é que acontece, tá? Então, um grande beijo para vocês e aguardo vocês por aí, tá? Tchau! Ó, estão vendo isso aqui? Inscreve-se no canal e curte a gente, tá bom? Tchau!